Olá, meus queridos e queridas amigas do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jessie Conce e no vídeo de hoje eu vou falar aí como eu aprendi a falar inglês sozinha, quais foram os métodos, que eu usei e também as ferramentas que me ajudaram aí nesse processo, tá bom? E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu vou subindo. E também, pessoal, vou deixar na descrição do vídeo abaixo as minhas redes sociais para todos aqueles que querem me acompanhar por lá também. Lembrando que eu tenho meu blog e que por lá eu sempre vou subindo, novos conteúdos. E também eu tenho meu podcast no Spotify, assim vocês estão convidados para ir conferir por lá também, tá bom? Então, vamos lá? Bom, pessoal, primeiramente, para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês algo assim que é muito pessoal para mim, mas que é algo que tem um grande significado para mim. E eu acho que para muitas pessoas que têm esse mesmo sonho que eu, vai se identificar, e vai entender o que eu tô dizendo. Então, eu sempre tive o sonho, de falar inglês. Esse sempre foi o meu sonho, assim, desde novinha, desde quando eu era criança, assim. E eu via que algumas amigas minhas, tinham os recursos que os pais pagavam, para que elas pudessem ir em um instituto, particular, entre os melhores da cidade e tal. E minha família nunca teve os recursos para pagar. Quando eu fui entrando na adolescência, eu senti essa necessidade de aprender e de desenvolver esse lado dos idiomas, mas infelizmente eu comecei a trabalhar, mas nessa época minha mãe estava passando por um processo de recuperação e ela não podia trabalhar e eu tinha que sustentar a casa, eu pagava o aluguel, eu tinha que pagar todas as contas e nunca sobrava o dinheiro para pagar o inglês. E eu lembro que nessa época, e até hoje, os cursos em alguns institutos mais tradicionais são muito caros, alguns são até quase que inacessível, algumas pessoas, os livros também são muito caros. Então esse sonho sempre foi um pouco fora da minha realidade. E eu sempre tentava, estudar inglês sozinha, eu ia por um lado, ia por outro, mas era muito difícil e eu achava até difícil porque eu não tinha livros. Naquela época, quando eu era um pouco mais jovem, eu não tinha acesso à internet como hoje eu tenho. Não era tão acessível assim. Eu lembro que eu tinha que ir na Lan House, eu tinha que pagar a hora. Na verdade, era outra realidade. Então, tudo foi um pouco mais difícil durante essa época, Mas daí eu fui crescendo, eu tive a oportunidade, de morar na Colômbia, foi onde eu aprendi o espanhol, foi o meu primeiro contato, com uma segunda língua. E aí eu compreendi um pouquinho como funciona, a aprendizagem do idioma, porque eu nunca estudei espanhol na vida e eu aprendi a falar espanhol em 6 semanas. E aí eu entendi que todo mundo pode aprender uma segunda língua ou uma terceira língua. E aí foi quando eu fui me apaixonando ainda mais pelos idiomas, foi quando eu decidi começar a estudar mais inglês. Depois eu voltei, para o Brasil, continuei estudando. Quando eu vim morar aqui na Argentina, também eu continuei estudando inglês por minha conta, mas eu não desenvolvia muito. Até que eu comecei a trabalhar e entrei no instituto. Eu entrei no instituto de inglês, um dos melhores aqui do país, e comecei, Ele era um curso intensivo e nesse curso você estudava o que você estudaria em 1 ano, você estudaria em 3 meses. Então ele é bem intensivo, são por trimestres, E eu entrei, comecei, eu fiz 2 trimestres, completo, que é o que vale a 2 anos, de inglês. E eu cheguei em um nível, assim, que eu não avancei muito. Eu já tava no nível intermediário. Daí eu saí e comecei a estudar por minha conta. Eu lembro que quando eu comecei a estudar por minha conta, a minha maior motivação foi que... Eu acho que pra quem me segue nas redes sociais sabem, que eu fiz o curso de TCP, de tripulante de cabine de passageiros. Aí no Brasil, comissário de bordo, aeromoça. E o inglês é fundamental, Para qualquer companhia ele é fundamental. E o meu sonho sempre foi entrar para Emirates, que é uma das maiores companhias aéreas. Eu cheguei aí em 3 entrevistas da companhia. Na primeira eu cheguei até a etapa final. Depois, se vocês quiserem outro vídeo, eu posso compartilhar com vocês como foi a experiência, Tentar aí, o processo seletivo da Emirates, como foi, o passo a passo, quais foram as dinâmicas que eles usaram e como foi todo o processo. Em um outro vídeo eu posso compartilhar com vocês como foi a minha experiência e por que eu acho que eu não passei. Então, quando eu cheguei lá, eu me dei conta, na primeira entrevista, aquele inglês que eu tinha estudado, no instituto, um pouco mais tradicional, tinha me ajudado a estar ali e poder chegar até uma etapa final. Mas só que esse pouquinho aí, eu senti que faltava. Eu senti que faltava eu desenvolver mais, porque talvez o que me limitou aí foi até mesmo o meu inglês,
porque eu não conseguia me expressar tão bem como eu gostaria. E isso foi um limitante para mim, né? Depois dessa entrevista, eu comecei a focar nos estudos e tal. Graças, né, a esse inglês intermediário aí que eu consegui alcançar, foi a oportunidade que eu tive de entrar em um excelente trabalho, né, onde um dos requisitos era falar português nativo, espanhol também e inglês. Então, como vocês podem ver, o inglês, ele abre portas incríveis. E ainda mais se você é fluente nesse idioma, se você realmente chega a ser bilíngue. Imagina as portas, né, as oportunidades que podem abrir para você. Antes, o inglês era um plus no seu currículo. Hoje em dia, o inglês é uma necessidade. Hoje, ele é prioridade. De fato, se você não tem inglês hoje, muitas empresas até te descartam. Então, hoje em dia, o inglês é fundamental. Por que eu comecei contando aí que esse foi o meu sonho, né? Porque eu sempre sonhei em falar inglês e eu nunca conseguia. Cheguei no momento de entrar no instituto, estudar e me esforçar. Cheguei a avançar um pouco, mas ainda me faltava, sabe? Então, eu tive que começar a avançar por mim mesmo. Foi quando eu comecei a estudar diferentes métodos e eu me dei conta que existem 3 métodos fundamentais para aprender um idioma e foi a conclusão que eu cheguei, né? O primeiro método, para mim, é o método de associação. Esse método de associação está se referindo a você associar, né, a palavra com um objeto sem traduzi-lo. Ou, por exemplo, associação de frases com a situação que você está vivendo. Por que eu digo isso, associação, né? Porque quando eu aprendi o espanhol, eu nunca estudei gramática na minha vida, como eu falei pra vocês. Eu nunca nem tinha pegado um livro em espanhol e eu aprendi a me comunicar bem em 6 semanas. Depois eu fui melhorando e tal. Mas já foi comprovado que para você falar um idioma, você precisa mais ou menos de 1.500 a 2.000 palavras, que isso praticamente não é nada, é pouco, e você pode aprender as principais palavras, os principais verbos e se comunicar super bem. Então, pessoal, o que eu aprendi é que os métodos mais tradicionais, ele é bom, ele te pode ajudar, mas ele demora muito para você chegar um dia a ser fluente. Mas existem métodos mais rápidos, que é por meio da associação. E a associação é exatamente isso, é você aprender como uma criança. Por exemplo, uma criança, né, um bebê, quando ela vai crescendo, ela aprende idioma, mas ela não tem um idioma anterior. Esse é o seu primeiro contato com o idioma, então ela aprende desde o início, associando, né, o objeto com a palavra, ela não traduz na cabeça dela, que é o que os métodos hoje tradicionais acabam fazendo com a gente, né? A gente aprende tanto gramática, a gente aprende tanto vocabulário, tanta tradução, e é difícil reter todo esse conhecimento. Então, eu aconselho que comece com o método de associação, aprender como uma criança. Existem plataformas, né, aplicativos que podem ajudar durante esse processo. Um dos aplicativos que pode te ajudar a trabalhar o processo de associação, uma se chama Brainlang e a outra se chama Cake. Nessas duas plataformas, elas disponibilizam vídeos bem curtinhos, mais ou menos de 20 segundos ou de 30 segundos, e tem alguns de 1 minuto, onde você vai estudar ele bem a fundo. E durante o processo aí da escuta desses pequenos vídeos, você tem que estar concentrado, você pega um caderno, né? Você começa a anotar tudo que você vai escutando. E a ideia desses vídeos curtos é você aprender por meio da associação. Você escuta, né? Você vê a situação, tenta entender o contexto sem traduzir. Tanto é que você vai chegar um momento no idioma que você vai escutar uma palavra em inglês e você não vai conseguir traduzir ela, porque na verdade existem muitas palavras que nem sequer têm tradução. Então, esse é um ponto que você tem que ter em consideração. Você tem que entender a situação e ainda que você não entenda totalmente o significado daquela palavra, não importa, você entende o contexto e você sabe como e quando usar aquela palavra. Então, esses 2 aplicativos eu recomendo para que você possa começar a trabalhar a parte do seu cérebro de associação de palavras. E sem querer, você está trabalhando várias competências da língua dessa forma. São vídeos curtos e você acaba aprendendo estruturas complexas do idioma que você vai aprender, não sei, daqui a 4 anos já estudando em um método mais tradicional. Então, esse meio de associação é você vê o vídeo, vai tomando nota, escreve, você circula a palavra que você não entendeu e não traduz, tá? Continua tentando aí entender o contexto. Somente se você não conseguir entender o significado, você vai lá e traduz. Mas o que vai acontecer? A ideia é que você consiga depois assistir tantas vezes esse mesmo vídeo, sei lá, assiste 5, 10 vezes, o máximo que você puder, até que você consiga entender 100% daquele diálogo. Então, pessoal, essa é uma das formas mais eficazes. Eu posso comprovar isso porque foi dessa forma que eu aprendi o espanhol. Eu não traduzi. Você não precisa correr contra o tempo. Você pode fazer exercícios de 2 vídeos curtos ou 3 vídeos curtos
por dia, eu posso te garantir, se você consegue fazer esses exercícios de 2 ou 3 vídeos curtinhos por dia, você vai avançar muito mais rápido do que, não sei, em um ano em uma escola tradicional, isso eu posso te garantir. E também o tempo de aprendizagem do idioma, com certeza vai depender aí do esforço e da dedicação que você dá. Essa quarentena é ideal para você utilizar esse tempo para submergir mais aí no idioma. Bom, pessoal, e o segundo método é o método de repetição esparçada. Esse método, eu vi que muitas pessoas têm falado dele, né? E foi quando eu pesquisei mais e realmente me funcionou. Então, pessoal, a repetição esparçada, ela consiste em você aprender, por exemplo, um número de palavras ou uma oração completa. Você vai escrever aquela palavra e você vai aprender ela hoje, você vai repassar ela amanhã, depois você vai repassar ela depois de amanhã, e daqui a uma semana, e daqui a 2 semanas, e daqui a um mês, e daqui a 3 meses. E dessa forma você vai aumentando esse espaço de tempo, onde você vai repassar essa mesma palavra, e você vai aprender por memorização, só que esse tipo de memorização, ele não é uma memorização que você aprende hoje e se esquece amanhã. Não, ele é de longo prazo. Você vai aprender ele, e ao você repassar, vai chegar um momento que você pode passar anos, 10 anos, 20 anos, você nunca mais vai se esquecer dessa palavra. E existe um aplicativo, pessoal, que se chama Anki. Esse aplicativo, Anki, ele disponibiliza algumas cartas já na plataforma, eu acho que gratuitamente. São disponíveis 100 cartas já pré-determinadas, mas você pode descarregar o aplicativo e você mesmo fazer a sua série de cartas com as palavras novas que você vai aprendendo. Por exemplo, você pode usar as palavras que você aprendeu no método de associação desses pequenos vídeos e utilizar essas palavras para fazer dentro do aplicativo de repetição esparçada. Então você coloca a palavra e atrás da carta você coloca o significado dela, ou você pode colocar ela dentro de um contexto, em uma frase em inglês. Eu aconselho que você não coloque uma tradução, e sim que você coloque dentro de um contexto para você sempre relembrar dela junto, né, lembrando de uma frase. O método de repetição esparçada você pode usar dessa forma, ou se você não tiver os recursos para, né, baixar algum aplicativo, você pode fazer ela manualmente. Você pega um papel, divide ele, corta em pequenos pedacinhos. Na parte da frente você escreve essa palavra que você quer lembrar em inglês e atrás você coloca o significado dela ou a frase. E você pode até emplastificar, né, esses papeizinhos e fazer em forma de cartas mesmo, né, um joguinho de carta, e você sempre repassando conforme vai passando o tempo. Você pode fazer um jogo de carta por dia e deixar esse bloco de cartas sempre junto para você repassar mais ou menos no mesmo tempo. E quando você repassa esse bloco de cartas, você vai separando aquela que você não conseguiu lembrar, aquela que foi mais fácil lembrar ou aquela que você conseguiu lembrar mais rápido. E os aplicativos de repetição esparçada, ele já faz esse trabalho inteligente e te devolver, né, a carta e te relembrar essa carta de acordo com a avaliação que você dá, né? Por exemplo, se foi muito difícil, difícil, fácil, muito fácil. E aí você mesmo vai pontuando. E o aplicativo, ele mesmo faz a função de te relembrar a carta que você tem que trabalhar e repassar. Bom, pessoal, e por último, o terceiro método, assim, que eu acho que é um dos mais importantes também, é o método da imersão. A imersão é como eu falei, é como se você finge que você já tá naquele país e que você fala aquele idioma. A gente sabe, né, que se a gente tivesse a oportunidade de morar em um país que fala aquela língua que a gente quer aprender, a gente aprenderia no instalar dos dedos, né? Muito mais rápido, muito mais fácil. Mas como muitas pessoas não têm essa opção, ela precisa aprender com os recursos que ela tem. Então, o método de imersão, pessoal, é você imaginar que você já mora naquele país. Você acorda e pensa em inglês. Você acorda e já pensa que tá naquele país. Você faz as suas coisas pensando em inglês, não sei, fazer o café da manhã. Se você não sabe como é, escreve e relembra que aquela ação, aquela atitude significa isso. Se você, não sei, coloca música em inglês e passa todo dia escutando aquilo ali, repassa, né? Você pode fazer traduções de música, isso ajuda muito, você escutar música e traduzir. Tenta entender toda aquela música, depois você canta, né? É muito legal isso aí. Outra coisa que você pode fazer é ver as séries em inglês. Eu aconselho que você possa colocar os títulos em inglês e tenta submergir o máximo que você puder. Eu lembro que no comecinho eu colocava o nome em tudo, sabe? No guarda-roupa, na porta, no garfo, na faca, tudo. Coloca o nome em tudo, sabe? E aquilo ali você vai absorvendo. Bom, e tem uma
um aplicativo que é muito bom para reter a parte da imersão. Ela trabalha, né, várias competências da língua também. Esse aplicativo se chama Binlingua. Ele é um aplicativo que você usa para aprender e escutar audiolivros. Ele funciona dessa forma. Na tela, ele está dividido em duas partes. Na parte de cima do aplicativo, ele tá o livro, né, escrito em inglês, e abaixo tá escrito no seu idioma de origem. Então você vai escutar, né, ele recitando o livro. Você pode acompanhar a leitura do livro escutando, né, a gravação, ou você pode repetir ao mesmo tempo que ele. Você pode ir pausando essa gravação e ir vendo a tradução ou o significado. Ou você pode fazer um exercício melhor, você pode reescrever o que ele fala, tá bom? E somente se você não entende uma palavrinha ou algo, você vê a tradução na parte de baixo aí do seu idioma. Mas tenta entender o contexto, sabe? Agudiçar o ouvido para o que ele tá falando. Tenta repetir atrás dele para melhorar até mesmo a sua pronúncia, porque a gente sabe que uma coisa é a gente escutar, né? E quando a gente fala, nossa, é totalmente diferente. A gente fala... Eu falava tão ruim assim. Então, pessoal, isso é muito importante que você possa fazer todos esses exercícios. E esse aplicativo é muito legal porque você trabalha muitas competências da língua, porque você escuta, você tá lendo, ao mesmo tempo você pode falar em voz alta, você escreve o que você tá vendo e escutando, e dessa forma você também trabalha a parte da associação de palavras, porque você não tá traduzindo e você já aprende as estruturas gramaticais já dentro de um contexto, sabe? E aí já você vai ampliando o seu vocabulário, você vai vendo estruturas complexas também aí da gramática e vai trabalhando todas essas competências da língua. Então, esses aplicativos eu super recomendo, tá bom? E bom, pessoal, outra coisa é que se vocês quiserem, né, estudar com um método mais tradicional, que é estudar com uma escola, né, com acompanhamento de um professor e tal, existe um aplicativo que é ideal para isso. Eu até falei em um vídeo das 5 melhores coisas para fazer aí na quarentena. Eu citei esse aplicativo. Esse aplicativo se chama English Conversation. Nesse aplicativo, pessoal, você aprende com um método um pouco mais tradicional. E se o seu sonho sempre foi estudar, né, em um instituto de inglês com um professor de verdade, esse aplicativo é ideal. Ele tem todas as aulas gravadas de nível inicial a avançado, com professores nativos em inglês, tá bom? Ele trabalha todas as 6 competências da língua. Você tem aí os exercícios, tanto gramática, audiovisual, auditivo, escrita, leitura, conversação, vocabulário, e realmente trabalha todas as competências da língua. E você tem exercícios aí, você vai fazendo todo o acompanhamento com o professor, de verdade. E você pode ir adaptando. Se você quiser um pouco do método mais tradicional, você pode ir avançando ao seu ritmo, porque como todas as aulas estão gravadas, você pode, não sei, estudar 1 hora por dia de aula e junto com isso você pode adaptar aí os outros 3 métodos de aprendizagem que eu citei hoje para vocês. Então, existem alguns livros que me ajudaram, que eu estudei. Eu acho que muitos deles é até mesmo conhecido e todos eles estão muito acessíveis aí em forma de PDF na internet. Se você quiser um inglês britânico, né, a gente tem o Empower, tem todos, o Empower A1, A2, esse é um pouco mais britânico, os áudios e tudo. E outro britânico também se chama English File, ele é bem usado, só que ele também, né, ele carga de bastante conteúdo gramatical e tal, e você pode demorar um pouco mais. E se você quiser um inglês, né, mais americano, existe o livro que chama WordLink, The National Geographic. Esse livro também é muito bom, esse foi um dos livros que eu estudei no instituto. Então é isso, pessoal, fica a dica aí pra vocês de todas essas informações, dos materiais que eu usei, os aplicativos que me ajudaram e os métodos aí que são mais eficazes e que funcionam. Eu acredito que se esse é o seu sonho, se realmente você acredita que você pode, independente se você não tem os recursos, você pode alcançar esse seu sonho, você vai conseguir, assim como eu consegui falar espanhol, assim como eu consegui aprender inglês. Se requer determinação, né, da sua parte, de você colocar o seu esforço, porque a gente sabe, né, que a gente não consegue nada sem esforço e a gente tem que pagar o preço. E se o seu sonho é porque você quer conseguir uma melhor oportunidade de trabalho, ou se você quer ir morar, né, no exterior algum dia, ou se o seu sonho, né, é poder se comunicar com outras pessoas de diferentes culturas, ou o seu sonho é poder viajar o mundo, a gente sabe que o inglês é fundamental. Então, se você tem esse sonho, vale a pena correr atrás, ver todos esses aplicativos e tudo um pouquinho mais, né, sobre esses métodos que eu falei pra vocês, que são esses 3 aí, né, o método de associação, o método de repetição espaçada e o método de imersão. Bom, pessoal, e é isso. Eu só realmente quero animar vocês, que vocês não desistam,
se esse é o seu sonho, você vai alcançar, tá bom? E eu adoraria receber um feedback de vocês, saber como tá indo com as práticas, se vocês conseguiram, se vocês estão podendo usar os métodos e como tá indo, né, a sua aprendizagem. Bom, pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, tá bom? Já deixa os seus comentários para eu saber um pouquinho mais sobre você. Se você quiser também, me segue lá pelas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês por lá. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!